Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para aqueles estudos semanais, da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós estivemos ausentes por algumas lições por motivo de força maior, mas a partir dessa lição de número 6 desse quarto trimestre de 2021, nós vamos pegar firme novamente. Com certeza será uma bênção, assim como era anteriormente, e tudo para a glória de Deus. Os irmãos observem aí que esse aqui foi o lugar, o espaço, o momento que eu encontrei para poder estar gravando esse vídeo, Como diz o apóstolo Paulo, a gente tem que remir o tempo, aproveitar o tempo. Então nós vamos daqui mesmo, passar para os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, tá bom? Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a carta de Paulo aos Efésios, e nessa lição de número 6 nós estaremos falando sobre a revelação do mistério chamado igreja. Ou seja, era um mistério, agora não é mais, porque ele foi revelado através da graça de Deus e da ação do Espírito Santo ali no Pentecostes, Mas a igreja já existia no coração de Deus. É igual aquelas máquinas fotográficas antigas, Que você batia a foto e ficava com o filme guardado para depois levar para revelar. A foto já estava ali no filme, só precisava ser revelada. Assim a igreja também. A igreja, na verdade, ela já nasceu no coração de Deus. Só que ela foi revelada lá em Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, E nós vamos direto, tá bom, irmãos, para o tópico 1, para a gente poder ganhar tempo. Mas claro que é muito importante na classe, domingo pela manhã, a gente, no início da aula, a gente fazer aquela liturgia peculiar da EBD, da Escola Dominical. Aquela oração inicial que deve ter antes de todo o trabalho na igreja, convidar Jesus para tomar a frente no trabalho, a oração. Louvar a Deus com um dos louvores sugeridos por cada lição, Tem ali 3 louvores sugeridos. E fazer as leituras do texto áureo, dos objetivos da lição, da verdade aplicada e principalmente do texto de referência, que hoje é Efésios capítulo 3, versículos 3 e 5 e do versículo 10 ao versículo 12. Então você que não tem a sua revista, já pode aí estudar todo o capítulo 3, Aí você já vai ficar mais inteirado do que vai ser comentado nessa lição de hoje, tá bom? O tópico 1, ele fala da revelação desse mistério, onde Paulo se apresenta como um mordomo ou um despenseiro, E mordomo é aquele que administra algo para o seu senhor. Então ele é apenas administrador. Então quando Paulo ele se apresenta como mordomo de Deus, é que ele vai administrar algo que não é dele, é do seu Senhor, que é a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus através do Evangelho para os gentios, para os judeus. Então isso é uma lição para nós. Eu não posso sair por aí pregando o que eu quero, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então eu tenho que pregar o que Deus quer. Eu tenho que administrar aquilo que Deus me deu para me pregar. Lá em Provérbios, Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da língua. Então é uma responsabilidade muito grande, irmãos, porque quando a gente prega a palavra de Deus como ela vai gerar vida espiritual nas pessoas. Porque a palavra de Deus é palavra de vida eterna. Agora, quando eu prego o que eu quero, as minhas filosofias, as minhas ideias, aí, irmãos, vai gerar morte, Vai gerar morte nas pessoas. Tem muita gente fazendo isso. Tem muitas pessoas que usam o púlpito da igreja para jogar indiretas para A ou para B, para ofender as pessoas, para atacar as pessoas, alguém que fez algo errado para essas pessoas, Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está lidando com vidas, E uma alma para Deus tem um valor muito grande, Então a gente precisa pregar a palavra de Deus como ela é. A gente tem que reconhecer, irmãos, que nós temos a verdade de Deus em nós e que nós não somos dono da verdade. Já o item 1.1 apresenta Paulo como prisioneiro, segundo as próprias palavras do apóstolo, já que ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta aos Efésios, e ele estava preso justamente por pregar a palavra de Deus, a palavra de Jesus para os gentios, para os judeus. Isso não era um transtorno para Paulo estar preso ali por esse motivo, irmãos. Muito pelo contrário, era um privilégio para ele.
Ele mesmo ele tinha prazer, né, em sofrer por amor a Cristo. Ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, né, por amor a Cristo. Então, irmãos, com a gente não é diferente, né? Quando você prega a verdade, a palavra de Deus, você nunca vai agradar a todos. E o objetivo não é esse, né? Não é agradar as pessoas. O objetivo é salvar as pessoas através do poder do Espírito Santo, né? É através do poder da palavra de Deus. Então, irmãos, você nunca vai agradar a todos, vai sempre ter aqueles que vai te ofender, vai sempre ter aqueles que vai rejeitar. E a gente tem que se alegrar por isso, né? Se nós estamos sendo maltratados por pregar a palavra de Deus, como Estevão fez e foi apedrejado até a morte, nós somos bem-aventurados, irmãos. Pedro diz isso na sua carta, né? Porque sobre nós está o Espírito da glória de Deus. Mas prega a verdade, doa quem doer, né? A palavra de Deus, ela é eficaz, irmãos. Ela, ainda que ela venha ferir, porque vai confrontar com a nossa carne, com os nossos desejos, né? Mas é para o nosso bem, é para dar vida. Já o item 1.2 fala de Paulo como o despenseiro, ou administrador, que nós acabamos de falar, né? Das riquezas incompreensíveis e insondáveis de Deus. Porque somente o homem que é espiritual, irmãos, compreende as coisas que é do Espírito de Deus, né? O homem natural não compreende. Então, Deus, através do Espírito Santo, usando Paulo, ele trabalha no coração das pessoas, né? Para dar esse discernimento, essa compreensão das coisas espirituais. E Paulo pregava a riqueza dessa graça, da graça de Deus, né? Porque Deus o revelou. Ele diz que a palavra da pregação não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Ou seja, Paulo ele não adquiriu isso por vontade de homem algum, mas pelo poder, revelação de Deus. E isso se dá através da oração, irmãos. Eu costumo dizer que a oração é como uma pedra que afia uma faca. No caso, a faca é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Precisa da oração, irmãos, para que ela venha penetrar até a divisão da alma e do Espírito, né, e discernir pensamentos e intenções do coração. Claro que a palavra de Deus, por si só, ela já é poderosa, né, mas ela depende da oração para nós, para que a palavra que venha sair da nossa boca venha sair no poder do Espírito Santo. Amém? O subtópico 1.3 fala de Paulo como embaixador. O que é um embaixador? O embaixador é um representante, né? No mundo secular, por exemplo, cada país tem o seu embaixador em outros países, né? Tem aquela embaixada, né? Onde ali fica os representantes de cada país para tratar de assuntos concernentes ao seu país. Inclusive, essa é uma das explicações pelo fato de Daniel não estar junto com Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles se negaram a se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, né? Segundo os estudiosos, Daniel, como governador do rei Nabucodonosor, ele era uma espécie de embaixador. Ele tratava de negócios e ele estava fora do país nessa época. Essa é as ideias de alguns estudiosos, né? Mas enfim, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, que ele é esse embaixador para tratar desses negócios de Deus, né, na vida das pessoas. Porque os judeus, eles não aceitavam a ideia de que os gentios fossem merecedores da graça de Deus. Então, Deus ele usa Paulo para quebrar esse tabu. Olha, Paulo, você vai ser o meu representante lá na terra para dizer para eles que comigo não tem nada disso não. Todos têm os mesmos direitos, né? Através da fé em Jesus. Isso é graça de Deus e todos farão parte da igreja, do mistério que havia de ser revelado. Não só para os judeus, mas para os gentios também. O tópico 2, ele fala de Paulo como ministro da revelação divina, né? Aí ele diz aí que Paulo ele recebe uma comissão especial da parte de Deus. Então, ele não foi chamado por parte do homem, irmãos. Isso faz toda a diferença, né? Não ser chamado por vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Tá bom? Isso é essencial. Então, Paulo, ele foi chamado da parte de Deus, né? Que de maneira clara e precisa lhe revela o mistério oculto que deveria compartilhar com os gentios, que é o mistério da igreja.
E muitos duvidavam, irmãos, que isso vinha de Deus, né? Que Paulo estava incumbido dessa missão. Por causa do passado de Paulo, né? As pessoas duvidavam, porque Paulo perseguia a igreja, maltratava a igreja, matava os crentes, né? E de tanto eles duvidarem, chega no momento que Paulo parece que até ele próprio acaba achando que ele também é indigno disso, né? Mas ele nunca, de maneira nenhuma, duvidou que Deus o chamou, porque Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, né? E disse para Ananias, né? Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Mas o passado de Paulo, irmãos, servia para deixar ele bem humilde, né? Ele olhar para o seu passado e ver de onde que Deus tinha tirado ele. E isso é muito importante para a gente, irmãos. A gente nunca deve olhar para o passado. Esquece o passado, né? Passado que te acusa de indigno disso, indigno daquilo, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas o passado, a gente só tem que lembrar de vez em quando, né? Quando o salto está alto, né? Quando a soberba está querendo tomar conta, irmãos, aí a gente tem que olhar para o passado e aí sim ver de onde que Deus nos tirou, né? Paulo ele diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Só que de vez em quando ele olhava para o passado e aí ele dizia, né? Eu sou o menor dos apóstolos, não sou merecedor, persegui a igreja de Deus, né? Então, irmãos, Deus trata da gente assim. Inclusive, vai saber se essa lembrança do passado não era o espinho na carne de Paulo, né? Porque Deus deixou um espinho na carne de Paulo. A Bíblia não revela o que era isso claramente, mas era algo para ele não se vangloriar da visão que ele teve lá no paraíso, no terceiro céu, né? Então, Deus trata da gente, irmãos, da soberba que quer entrar no nosso coração às vezes, né? Dessa maneira, né? Fazendo a gente olhar para trás e lembrar de onde o Senhor nos tirou. Já o item 2.1 vai nos levar a entender melhor o mistério que esteve oculto, né? Aí ele diz que Paulo ele faz uso dessa palavra mistério, irmãos, lá em Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao 4 e do versículo 9 também, por 3 vezes, né? Paulo fala sobre isso. E aí o comentarista, ele ressalta também que a palavra mistério no grego não tem o mesmo significado que no português, né? No grego, no português, né, é algo que não foi revelado e que não será. Será sempre um mistério. Nunca ninguém vai saber nada. Já no grego é algo que está revelado, que está em oculto, né, mas que será revelado e diz respeito às doutrinas, aos ensinamentos da palavra de Deus, tá bom? Então, irmãos, a palavra de Deus é algo que já nos foi revelado e também que não foi para uma ou outra pessoa privilegiada apenas, né? Não, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. O mistério de Deus, a palavra de Deus foi revelada para Paulo. Paulo agora está no terceiro céu, no paraíso com Deus, né? Mas ficou incumbido para a igreja continuar a revelar esse mistério. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas, né? Agora, o que acontece, irmãos, é que precisa ter intimidade com Deus, né? Para que tenha revelação da palavra. E a intimidade se busca, né? Através de uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus, mas Deus quer revelar a mim, quer revelar a você, quer revelar a todos nós, irmãos, o mistério da sua palavra, tá bom? Então, às vezes, a pessoa, ela se sente indigna, né? Acha que Deus não vai revelar nada para ela, a pessoa nem lê a Bíblia. A pessoa só quer ouvir o que Deus revelou para os outros, mas Deus quer revelar para você também, né? Você tenta, Deus quer te abençoar também com a revelação da palavra de Deus, numa oportunidade de você falar para alguém, na sua família, no seu trabalho. A revelação de Deus é para todos, irmãos, não é para uma classe específica, não. Tá bom? Cabe a nós buscarmos essa intimidade com Deus e tomar posse, né, das revelações de Deus. Por que que Jesus ele se revelou? Por que que Jesus se revelou somente para Pedro, Tiago e João lá no monte né, quando Jesus se transfigurou ali? Porque eles tinham mais intimidade com o Senhor, né? Porque buscavam mais ao Senhor. Então, irmãos, intimidade com Deus depende de nós, buscar ao Senhor ou não. Deus quer se revelar a todos nós. Amém?
Já o 2.2 fala da natureza do mistério revelado. E com muita clareza, Paulo fala da natureza do mistério que o Senhor lhe havia revelado. O mistério era que gentios e judeus seriam colocados na mesma base pela fé em Cristo, e eles seriam incorporados a um novo corpo, a igreja, né? Então, irmãos, quando fala igreja, eu já disse isso em alguns vídeos anteriores, né? E está falando do corpo de Cristo, né? Organismos vivos, está falando de pessoas, não está falando do templo, não está falando da denominação, né? Está falando de pessoas, de vidas, né? Então, esse mistério que Deus revelou para Paulo diz respeito à igreja, pessoas, e é essa formada por gentios e judeus, tá bom? Então havia dois povos, um judeu e um que não era judeu, o resto do mundo, né? Que seriam os gentios. Mas através desse mistério de Deus, a igreja ela é formada, né, o corpo de Cristo, por esses dois povos, judeus e gentios, que creem em Jesus, formando um só corpo, que é a igreja do Senhor. E lá em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele faz uma comparação, né, com a oliveira, né, onde Cristo é a oliveira e os ramos originais, naturais, né, que eram judeus, alguns foram cortados por causa da incredulidade, e nós, como os zambujeiros, né, os gentios, fomos enxertados na oliveira que é Cristo. Então todos nós fazemos parte da seiva da oliveira, do sangue de Cristo, pela graça e pela misericórdia de Deus. Tá bom, irmãos? Então agora os judeus, eles eram herdeiros em Cristo, e nós, como gentios, que agora fomos salvos em Cristo, somos co-herdeiros também e participantes da bênção de Deus, né? Então o Filho principal, o original, que é o Senhor Jesus, o único Filho, unigênito, né? Ele é herdeiro, a igreja é herdeiro, o povo de Deus, os judeus, né? E os gentios também. Todos nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus e participantes das bênçãos de Deus. Observe aí, irmãos, que no 2.3 fala da humildade e seriedade de Paulo diante desse mistério, né? Paulo revela algumas coisas importantes sobre sua comissão. Ele fala que foi feito ministro segundo o dom da graça, ou seja, ele recebeu um chamado, não saiu por conta própria, e também não está falando o que ouviu ou aprendeu com os outros, né? Ele está falando das coisas que o próprio Deus lhe revelou e o enviou a dizer, né? Dessa forma, o apóstolo deixa claro para os destinatários da carta tanto sua autoridade como enviado, quanto a maneira pela qual ele recebeu o conhecimento e a origem da mesma. Então, irmãos, aqui Paulo ele está reconhecendo, né, aquela humildade, né, que ele olhava para o seu passado e ele via, né, que ele não era digno, né? Ele se considerava o menor dos apóstolos, né? Então Paulo, Deus revela para Paulo essas coisas importantes, né? E ele está falando que não recebeu de homem algum, né? Isso é importante, irmãos, a gente, como eu já disse no início, né? A gente ser chamado por Deus para o ministério. Porque os irmãos se lembram da história de João Marcos, né? Ele não foi chamado por Deus para fazer a obra missionária, ele foi chamado pelo tio Barnabé, né? O tio Barnabé, não aquele do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas o Barnabé, né? O tio Barnabé, de João Marcos, né? Chamou ele, né? Vamos junto para a obra missionária. Só que o Espírito Santo tinha chamado Paulo e Barnabé, né? Apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. E João Marcos, na primeira luta, a primeira dificuldade que teve, ele já desistiu, né? Porque não foi chamado por Deus, foi chamado por homem, né? João Marcos, ele foi chamado por Deus para escrever o Evangelho segundo Marcos, né? Que é uma honra, um privilégio muito grande. Mas a gente aprende com isso, irmãos, que Deus tem um ministério para cada um. Não adianta o homem querer colocar a gente em algo que Deus não preparou para a gente, né? A gente tem que saber, a gente precisa saber, buscar em Deus o que Deus tem preparado para nós no ministério. Vamos então para o tópico 3, que fala sobre as riquezas do mistério revelado. Diz que a mensagem de Paulo era de boas novas, grandiosas para os gentios, consistia nas insondáveis riquezas de Cristo, as riquezas que Cristo possui em si mesmo e que outorga àqueles que vêm a Ele, não importa se é judeu ou gentio.
Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E, e as riquezas de Cristo, irmãos, são para esses, né? Pessoas indignas, pecadores, que se arrependeram. Imagina, irmãos, você sabe de um lugar turístico, uma cidade, onde as ruas são de ouro, toda a cidade é de ouro, um muro de jaspe, aquela coisa maravilhosa, e ninguém tem condições de ir até lá, irmãos. Né? Nem um homem mais rico do mundo, com seus 200 bilhões de dólares, nem Bill Gates, que é o segundo mais rico do mundo, com seus 130 bilhões, nem juntando os dois, as fortunas deles, não tinham condições de pagar essa passagem para este lugar, irmãos. Aí de repente você fica sabendo que eu e você, nós não temos condições, muito menos, né? E a gente recebe tudo isso de graça, irmãos, gratuitamente, pago pelo sangue de Cristo, né? Não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado seja Deus. Que alegria que dá, né, irmãos? Tudo isso gratuitamente para nós. Só que a gente tem que valorizar, né? Valorizar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então que nós possamos valorizar, irmãos, aquilo que Deus tem preparado para nós, as riquezas em Cristo Jesus, esse mistério que Deus nos revelou sem nós merecermos, amém? Já o 3.1 fala que o mistério foi revelado no Novo Testamento, né? Nós já vimos, né, que foi lá em Atos, né, no capítulo 2, ali na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No Antigo Testamento foi revelado, mas ninguém sabia o dia, né? O dia que seria manifestado, né? A graça de Deus, a salvação através de Jesus Cristo. Os profetas, eles profetizaram, mas estava como que meio oculto ainda, né? Tava só o filme lá, mas ainda não tinha sido revelado. Então, irmãos, só foi revelado agora no Novo Testamento, né? E só que surgiram alguns falsos mestres ali, ensinando que a graça de Deus não era suficiente para salvar, que as pessoas precisavam guardar a lei, né? Ah, não, se os gentios quiserem ser participantes da graça de Deus, eles têm que ser como judeus, têm que se circuncidar, né? Tem que guardar o sábado, tem que fazer todas essas coisas. Então, irmãos, eles formaram até um concílio ali, né, onde foi Paulo, Barnabé, foram os apóstolos lá para resolver essa questão. Eles foram lá para a Judéia, né, como se fosse a igreja sede, para decidir essa questão. Olha que era peixe grande, hein? Eram os apóstolos que estavam com essa dúvida. No princípio, até Pedro não queria, né? Teve até que ter aquela revelação, aquela visão para poder pregar o evangelho para o gentio Cornélio, né? Mas enfim, irmãos, eles estavam levando para a igreja, né, que sua graça não era suficiente, estava trazendo os costumes mundanos. Tem muita gente assim ainda, infelizmente, né? Vem do mundo para a igreja e traz o mundo junto. Acha que a graça de Deus não é suficiente, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Eu gosto muito daquele exemplo de Jacó, quando ele vinha de Padã Arã para Betel, que significa casa de Deus, e ele diz para o povo, né, para sua família toda, né, olha, deixai os deuses estranhos, mudai as vestes, né, e aí seja vestes espirituais, né, a santidade, o interior do coração, como as vestes exteriores também, né, a nossa conversão no interior reflete no exterior, né, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então, irmãos, quando a gente vem do mundo e vai para a casa de Deus, vai para a igreja, não o templo de pedra, mas a igreja, o corpo de Cristo, tem que deixar todas as coisas para trás, irmãos, tá bom? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas e desfazer, nos despir de todas as coisas mundanas, os hábitos mundanos. Isso se chama santificação, né? Claro que é um processo gradual, não é da noite para o dia, mas deve haver esse processo, né? E um progresso na vida espiritual, amém? Já o 3.2 fala que esse propósito de unir gentios e judeus em um só corpo, no corpo de Cristo, a igreja, já foi pré-estabelecido por Deus, né? Em Apocalipse fala, né? Antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, Deus já tinha esse propósito no seu coração.
Então nada pegou Deus de surpresa, irmãos. O que acontece é que Deus somente queria iniciar isso através de Israel, através dos judeus, né? Mas que abrangeria todas as nações da terra. Tanto que Deus disse para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus não tem propósito somente com um povo, mas com toda a humanidade, né? E através da fé em Cristo formando um só povo, irmãos. Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante para a nossa vida. Aí ele diz aí que no entendimento de muitas pessoas, os gentios entraram em cena porque os judeus recusaram a Jesus e seu evangelho. Ou seja, muitos acham que foi pego de surpresa, né? Deus, né? Aí Deus teve que montar um plano B. Então, já que os judeus recusaram, vamos chamar os gentios agora. Não, irmãos, Deus já estava ciente de tudo isso. Nada está em oculto aos olhos de Deus, né? Deus está no controle de tudo, tá bom? Então, irmãos, o importante é isso, né? Depois ele continua dizendo aí, né? Que Paulo nos lembra aqui que a salvação dos gentios, ou seja, a nossa própria salvação, né? Não é uma ocorrência tardia de Deus, não é algo que Deus aceitou como um bem secundário, porque os judeus rechaçaram sua mensagem e convite, né? Atrair todos os homens ao seu amor era parte do desígnio eterno de Deus, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não ia enviar seu único Filho para morrer por alguns apenas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. A salvação é para todos. Agora cabe a nós recebê-lo ou não, né? A salvação, o reino de Deus é tomada à força. Quando diz assim, irmãos, é porque tem que haver um esforço da nossa parte chamado de santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Mas nem por isso significa que é por obras, de maneira nenhuma, né? A santificação é graça, porque a palavra de Deus é que nos ensina a seguir o caminho da santificação, né? Isso é graça de Deus. A palavra nos dada gratuitamente. Para encerrarmos, irmãos, o último item, o 3.3, fala sobre as riquezas insondáveis de Cristo, que nós já falamos durante toda a revista, durante toda a lição, né? Ele diz que Paulo já tinha feito uso da expressão riquezas, mas agora, no 3.8, né, ele acrescenta um adjetivo, né, que eram riquezas incompreensíveis. Por que incompreensíveis, irmãos? Porque a gente não consegue imaginar. É inimaginável, irmãos. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Imagina só, irmãos, a maravilha. E Paulo teve o privilégio de ver essas coisas quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, né? E ele disse que homem nenhum era digno nem de ouvir. Já imaginou, irmãos, o que Deus preparou para nós? Basta nós perseverarmos até o fim, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Irmãos, Deus abençoe, tá bom? Eu oro a Deus para que os irmãos continuem firmes nesse propósito de estar assistindo esses vídeos, tá bom? E ore por nós, tá bom? Para que seja uma bênção, irmãos, esse retorno para a Escola Bíblica Dominical. Claro que eu estava ministrando as aulas na igreja, né? Só não estava gravando os vídeos, mas a gente estava ainda na obra, ministrando as aulas, né? Mas agora, graças a Deus, estamos de volta e os irmãos sejam muito bem-vindos novamente, tá bom? Ao nosso canal. Deus abençoe você que não saiu do nosso canal, não tirou a sua inscrição, né? Compartilhe, tá? Que o irmão Sebastião, pela graça e misericórdia de Deus, está de volta aí para compartilhar aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração semanalmente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.